Oi, gente, bom dia. Vamos aí para nossa aula de geografia, beleza? Primeira coisa, pega aí a apostila, caderno e bora fazer uma revisão antes da gente começar nosso conteúdo. Então, nas nossas últimas aulas presenciais, eu havia começado aí o conteúdo do terceiro capítulo de vocês, na página 41, deslocamentos populacionais na América e na África. Gente, sobre deslocamento, é um conteúdo importante? Olha o que a gente está vivendo, coronavírus. É um vírus que sai do outro lado do mundo, do Oriente, na China, e se dissipou pelo mundo inteiro. Cara, mas como que esse vírus se dissipou? Por meio das migrações das pessoas. A gente tem um fluxo de pessoas indo e vindo constantemente. E como que a gente está se sentindo agora, fechado, em quarentena? A gente vê que a gente vive em um mundo de constante movimento, né? E então é importante a gente falar disso demais. Página 41 de vocês, a gente tinha aí, lembrando que o foco da gente é pensar os continentes americano e africano. A gente tinha diversas notícias aí do valor econômico da Folha de São Paulo, do Globo também, trazendo reportagens, manchetezinhas sobre migrantes, sobre a questão dessas pessoas que estão indo e vindo. E matérias recentes, 2017 para cá. Beleza, então a gente tá falando aí de refugiados, emigrantes, imigrantes. Aí a gente falou o que significa. Migrantes são pessoas que estão se deslocando de um lugar para outro. Lembra, vem antes do i. O emigrante é o quê? É o cara que sai daqui. O imigrante é o cara que chega. Então, a pessoa, ao mesmo tempo que ela é emigrante de um país, ela é imigrante em outro país. Tranquilo? Vira na página 42. América e África no contexto de migrações contemporâneas. A gente falou aí dos continentes dos países que mais saem pessoas e dos países que mais chegam, né? E aí a gente viu, por exemplo, aqui, no caso de roxinho, era o país com maior número de emigrantes. A gente viu aí a Síria, né, despontando aí na frente, devido a problemas de guerras internas e tudo mais. E aí, o maior número de imigrantes, a gente tem Estados Unidos também liderando esse ranking. E aí, o que é que faz as pessoas saírem de um lugar? Gente, conflito interno, guerra civil, problemas políticos, busca por melhores condições de vida, desigualdade. E para onde eu vou? Em países em que eu espero que a realidade seja melhor. Economia, trabalho, ofertas de trabalho, menos desigualdade. Tranquilo? Vira na página 42. Falamos aí um pouquinho, né, sobre esses motivos que levam essas pessoas a fazer esse movimento. E aí, tentar a palavra destacada, que é diáspora, é quando eu vou ter uma grande leva de pessoas que saem de uma região para outra. Tranquilo? Vira na página 44, que foi, no caso, bem a nossa última aula, que a gente foi pensar as características dos migrantes. Eu tenho migrantes que são refugiados, migrantes que são requerentes de asilo e asilados políticos. A gente viu aqui 4 características, né? Que todos são migrantes, mas tem características diferentes. Eu tenho o refugiado, que é aquele que está fugindo do seu país, né? Tem os deslocados internos, são pessoas que migram no mesmo país. Por exemplo, vamos pensar o caso de nordestinos, uma grande leva de nordestinos nos anos 2000, por exemplo, que saíram do Nordeste e vieram, por exemplo, aqui para o Centro-Oeste. Tem o requerentes de asilo, que são pessoas que querem fazer isso de um modo legal, de um modo requerendo asilo mediante a ONU, relação com a ONU e tudo mais. E tem os asilados políticos, tá? São o grupo aí, menor grupo de pessoas, tá? A gente pode pensar casos aqui de presidentes ao entorno aqui do Brasil que fizeram isso aí no último ano, por exemplo, tá? Virou na página 45, migrantes americanos, quais são as características principais desses migrantes e as migrações internacionais do Brasil. O Brasil também, ele recebe uma galera. A gente pode pensar que, por exemplo, no caso da Venezuela, dos haitianos, a gente recebe também uma leva de pessoas. E para onde que esses migrantes americanos eles se destinam? Aí a gente tinha aqui um gráficozinho sobre os deslocamentos forçados em 2016, onde eles estão mais se concentrando, tá? A gente viu aqui, por exemplo,
deslocamentos internos aí na Colômbia e tal, a gente entra naqueles motivos que a gente tinha comentado, guerras internas e tudo mais. Tranquilo até aqui? Tudo isso a gente já falou, só revisão. Gente, tinha ido para casa para vocês, página 46. Vamos fazer uma correçãozinha desta tarefa. Pega aí, espero que tenham feito. Cartografar. Número 1. O Brasil apresenta maior número de refugiados requerentes de asilo à espera de resposta. Peraí, deixa eu retomar. O Brasil apresenta maior número de refugiados ou requerentes de asilo à espera de resposta. E aí? Gente, requerentes de asilo, o número vai ser bem maior de pessoas que aguardam a sua legalização para se estabilizar dentro do Brasil, tá? 2. Explique por que os Estados Unidos e o Canadá são os países americanos mais procurados por solicitantes de refúgio e também os que abrigam maior quantidade de imigrantes. Por quê, gente? Falamos um pouquinho disso aí, quando a gente analisou até os países que mais recebem imigrantes. Gente, devido às condições de DH, devido às condições serem países potências econômicas, né? Então as pessoas elas migram para esses países à procura de melhores condições de vida, busca de melhores condições de trabalho. Mas lembrando, eu também vou ter gente que migra para lá por motivos de educação, jovens também aí formados, pós-graduados e tudo mais, que vão para lá em busca de melhores condições também de capacitação científica e tudo mais. 3. Qual país asiático tem maior número de brasileiros em seu território? Faça uma pesquisa na internet e explique citando pelo menos 2 motivos por que há tantos brasileiros nesse país atualmente. Que país que vocês colocaram? Gente, Japão. O Japão vai ser o país que mais recebe brasileiros, tá, no seu território. E por que isso acaba acontecendo? A gente tem aí laços de imigração que ligam o Brasil com o Japão. Isso aí vai remontar da história do Brasil. Então, esses laços, eles vão ser muito importantes para esse número grande de pessoas que migram para o Japão. Outra coisa, o Japão também ele se configura como uma potência, né, nos sentidos da tecnologia. Então, muita gente vai para lá também buscando essas capacitações em áreas tecnológicas e tudo mais. A fins de curiosidade, informação que é importante aqui pra gente, agora pela manhã o Japão anunciou oficialmente que as Olimpíadas de 2020 ficam para 2021. Ou seja, gente, calendário de tudo aí sendo alterado, tá? Beleza! Falamos então um pouquinho aí sobre os migrantes americanos e como, pra onde que eles estão e tudo mais. Vamos pensar agora um pouquinho os migrantes africanos. Bora ir pra página 47. Beleza? Gente, o que acontece? E na África, como que vai ser o contexto dessas migrações? Vamos analisar um pouquinho aqui a página 47. Deslocamentos forçados em 2016. Qual que é a cor que a gente mais vê aparecendo aí, ó? Cor laranja. Então, eu tenho o quê? Deslocamentos internos dominando aí a África. Então, eu tenho que pensar, por exemplo, a questão de guerras civis, né? A gente tem a descolonização da África aí a partir do século XX e muitos países interferem, como exemplo os Estados Unidos, mas acaba gerando também muitas guerras internas dentro desses países, entre grupos, facções e tudo mais, etnias diversas. E aí isso faz com que civis tenham que se deslocar dentro de seu país, tá? Então a gente vê essa cor laranja aí dominando no caso. E um fator que corresponde a isso é o contexto das descolonizações a partir do século XX, que geram muitos conflitos internos também entre os países. Beleza? E aí, destino dos emigrantes da África subsaariana, uma região também aí que a gente vê dominando. Países da África subsaariana, a gente tem o ano de 1990 e 2017. Destino aí que esses caras estão indo aí também, ó. União Europeia, Noruega, Suíça, Estados Unidos e outros países.
E a gente tem uma imagem aqui, no caso, bem estereotipada, né, do que a gente espera da África. Jovem mulher refugiada carrega galão de água no campo de Dadaab, Somália, 2015. É uma imagem bem do estereótipo do que a gente imagina que é a África e tudo mais. Existe isso aqui, gente? É óbvio que existe. Mas é aquilo que eu vivo sempre falando, a África ela é mais que pobreza, tá? A gente tem que enxergar além do que isso aqui. Então também vou ter destino aí de muito africano para a Europa e para os Estados Unidos, por exemplo, países que vão se configurar aí como potências econômicas, tá? Tô em busca de melhores condições de trabalho, tô fugindo também de guerras no meu país e tudo mais. Tranquilo? Vira para mim na página 48, urbanização da África. A gente tende a pensar então que a África é um celeiro rural. Como é que será que isso às vezes se tiver um barulho, gente, rua e tal, então vamos ignorar. O que acontece? A África ela vai ser aí colonizada por diversas potências europeias, né? Lembra lá que eu dou aquele exemplo, a África como um prato de carne sendo disputada pelos países imperialistas em busca de matéria-prima, em busca de mercado consumidor, em busca de poder, né, e tudo mais. Beleza. Então, o processo de urbanização desse continente africano, ele vai acabar sendo diferente, né? Eu tenho aí uma galera que tá indo para lá fazer uma exploração e que não tá preocupada. Tem um discurso de civilização, mas não tá preocupado em civilizar. Isso é um discurso que eu falo aqui para peso de consciência, para justificar isso perante os povos. Mas não é o que essa galera fez aí na África. E aí, vamos pensar a África, população urbana. Quanto mais escura for aqui, esse mapa é de 2016. Quanto mais escura, quer dizer que mais urbanizada é essa região. E quanto mais clara, quer dizer que menos ela é. A gente então tem aí zonas que ainda apresentam baixa urbanização, enquanto tem outras que eu vou ter uma concentração maior. Quando eu paro para pensar aqui, por exemplo, a África do Sul é uma das zonas mais urbanizadas, certo? Vamos lembrar lá a presença do Nelson Mandela, a questão do regime do apartheid e tudo mais. E aqui também, quando eu paro para pensar, essa África aqui do norte, certo? Também uma região aí, vale a gente pensar também a presença do Egito, que vai ser extremamente importante nessa região. Já quando eu paro para pensar essa costa aqui do Oceano Índico, ela vai ser a menos urbanizada. Vale pensar que essa costa aqui do Atlântico, ela teve relações com quem? Portugueses, época aí das escravizações, relações com os portugueses. Então, apresenta também cores mais escuras do que quando eu comparo com essa África de um lado índico, beleza? Gente, então hoje era isso, esse movimento então de revisão do que a gente tinha visto aí rapidinho. Corrigir essa página 46 e pensar esses migrantes africanos. Eu vou ter aí um grande número de deslocados internos, e isso fruto das emancipações que acontecem aí no século XX, que geram muitos conflitos internos. Essa galera vai estar se destinando aí para outros lugares da própria África, mas também para outros lugares como Europa e Estados Unidos em busca de melhores condições. E a questão da urbanização na África, a gente vê que ela acontece aí de forma desigual. A gente tem partes aí da África do Norte, África do Sul e essa costa aqui do Oceano Atlântico mais ocupada do que em comparação com o Oceano Índico. Temos que pensar aí as relações que esses grupos, que essas regiões estabeleceram, presença aí do Egito, da África do Sul, essa conexão aí com os portugueses. Beleza? Passar o para casa para vocês. Gente, página 49, esse olhar geográfico, tá? Peço aí que vocês façam, que aí na próxima videoaulazinha eu vou estar falando com vocês mais sobre. E dúvidas da aula, manda lá no grupo que eu respondo para vocês. Beijo, tchau, falou!